Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ferreira, esse é o canal Mestre Máquina, e nesse vídeo eu vou falar sobre as principais diferenças entre os dois modelos de fresadores CNCs mais conhecidos no mundo hobby e talvez até mesmo no mundo industrial. O primeiro modelo são as Router CNC, inclusive essa Router CNC foi fabricada por mim e todo o processo de construção dessa máquina foi documentado em vídeos e encontra-se nesse canal. Se tiverem dúvidas em relação a essa máquina específica, consultem esses vídeos. E o segundo modelo de fresador CNC que eu também tenho na minha oficina são o Centro de Maquinação Vertical, ou os VMCs. Ambas as máquinas são bastante semelhantes aqui no workflow de processo de modelação das peças a serem maquinadas por elas. A parte de gerar os percursos de ferramenta também são bastante semelhantes, e até mesmo a parte de controle dos motores, aqui a parte de controle numérico, são idênticas, são também feitas por Mac3. Cada máquina tem um computador dedicado para cada máquina exclusivo, mas ou seja, todos esses softwares são os mesmos, ou seja, os conhecimentos aplicados nessas máquinas são os mesmos. E talvez aqui as principais diferenças, e é isso que eu vou focar nesse vídeo, são as características físicas dessas máquinas, as vantagens e desvantagens. Então, se tu tens dúvidas em determinar qual das máquinas talvez possa ser a melhor máquina para o teu negócio e para a tua oficina, acompanhe esse vídeo até o fim e tire todas as suas dúvidas. E a começar por essa máquina, que inicialmente era uma fresadora convencional, uma Optimum MB4, que mais tarde foi convertida numa fresadora CNC. Inclusive, um dos temas dos próximos vídeos vai ser falar sobre essa conversão, todos os materiais que foram utilizados aqui nessa conversão, mas isso é um tema para o próximo vídeo. A falar do ponto positivo, ou dos pontos positivos desse tipo de máquinas VMCs, talvez o ponto mais marcante tem a ver com a rigidez e a robustez associada a esse tipo de máquina, esse tipo de construção. Tendem a serem máquinas extremamente robustas e rígidas, ou seja, com uma vibração muito pouca quando está feito a corte no material, o que é bastante interessante quando nós queremos aqui uma precisão, cortes com precisão mais elevada. São máquinas muito rígidas, são máquinas também normalmente mais pesadas do que outros tipos de máquinas. Essa máquina, por exemplo, pesa cerca de 500 kg e ainda assim é uma máquina extremamente leve dentro do mundo das VMCs. Normalmente VMCs pesam toneladas, 2, 3, 4, 10 toneladas, e então também são máquinas mais pesadas, o que contribui também para essa rigidez. Talvez aqui outro ponto interessante tem a ver com o percurso aqui do eixo Z, ou seja, esse spindle tem um percurso aqui de cerca de 400 milímetros de percurso, o que é interessante quando nós queremos fabricar peças mais altas ou com vários níveis aqui de altura. São máquinas bastante interessantes para esse tipo de peças também. E ela consegue manter essa rigidez, essa robustez aqui ao longo de todo o percurso do eixo Z. Normalmente máquinas, ferramentas, quanto mais longe a ferramenta estiver da mesa, mais a máquina vibra, mas ainda assim as máquinas VMCs, as fresadoras CNCs, normalmente conseguem ter essa robustez aqui em todo o volume de trabalho. Outro ponto positivo, e só quem já trabalhou com máquinas, ferramentas, seja convencionais ou CNCs, sabe, o fato delas serem mais compactas facilita que seja criado um enclausuramento, um cofre aqui à volta da máquina, o que impede que seja criada aqui malhas ou sujidade aqui na oficina inteira, que é bastante interessante também. Pode parecer irrelevante, mas ao final de vários dias de trabalho isso poupa muito a limpeza da oficina. E a falar da precisão, que sem dúvida alguma merece um parêntese específico, uma vez que ela também acaba por ser resultado de uma combinação de várias características dessa máquina, mas ela possui uma precisão, uma repetibilidade extremamente elevada. Ou seja, nós quando queremos maquinar peças, seja para caixas para rolamentos ou peças de encaixe de precisão, esse tipo de máquina, sem dúvida alguma, é o mais recomendado para esse tipo de trabalho, até mesmo a velocidades altas. Ou seja, essa máquina consegue executar cortes a quase 8.000, quase não, mais um pouco do que 8.000 milímetros por minuto, o que pode parecer uma velocidade não tão elevada, até mesmo para a Router CNC, mas ela consegue essa velocidade, 8.000 milímetros por minuto, com ferramentas com 20 milímetros de diâmetro, por exemplo, a executar cortes a 20, 30 milímetros de profundidade em alumínios ou até mesmo em aço, ou seja, o que é uma velocidade extremamente elevada, e com essa combinação toda ainda assim consegue ter uma precisão muito boa, uma repetibilidade muito boa e um acabamento superficial impecável, que realmente são características muito interessantes desse tipo de máquina. E agora voltar às Router CNCs, acho que é importante mencionar que existem dois tipos mais famosos de construção de Router CNCs, que são Router CNCs com o pórtico móvel, que é essa toda a estrutura movimenta para executar o corte,
E existem routers CNCs com esse pórtico fixo e o que movimenta é a mesa. Existem vantagens e desvantagens nesses dois métodos de construção. Talvez o mais evidente é que quando nós temos routers com pórtico móvel, perdemos um pouco de rigidez total da máquina, porque estamos a movimentar toda essa estrutura, mas ou seja, a área útil e a área efetiva de corte acaba por ser maior, enquanto que se nós tivéssemos uma router CNC com pórtico fixo, a nossa rigidez mecânica global é maior, mas precisaríamos de movimentar a mesa. Isso obrigaria a que o tamanho da máquina em si fosse maior para a mesma área efetiva de corte. E foi essa a razão também pela qual eu optei por uma router CNC com pórtico móvel. Eu perco um pouco a rigidez, mas os materiais que eu vou trabalhar são madeiras, o que eu trabalho são madeiras, plásticos, compósitos, um alumínio, ligas de alumínio assim, com pouca dureza, é suficiente com esse tipo de máquina, e é por isso também que esse tipo de máquina talvez seja aquele que seja mais utilizado e também mais vendido. Dito isso, talvez um dos pontos fortes das routers CNCs tem a ver com a área de trabalho, ou seja, a área de corte. Essa máquina, por exemplo, tem uma área de 1,5 m por 1 metro, e existem routers CNCs muito maiores do que essa, com 3, 4 metros, em função do tipo de trabalho que se pretenda. Mas sem dúvida alguma, um ponto forte das routers CNCs é esse o fato, o que permite trabalhar peças muito grandes, seja peças de publicidade, letras, logotipos, ou até mesmo, talvez um dos pontos também interessantes é, através de um painel muito grande, fazermos várias peças pequenas ao mesmo tempo, enquanto que, por exemplo, se quiséssemos fazer isso numa VMC, precisaríamos ter por lá a matéria-prima, executar aquele trabalho, retirar essa peça, pôr outra peça para executar o trabalho, enquanto aqui nós podíamos pôr uma peça muito grande e através dessa peça muito grande fazermos várias peças pequenas, que pode ser interessante para produção em série, por exemplo, de peças de menor complexidade, pode ser bastante interessante. As routers CNCs também tendem a ser mais baratas do que outras máquinas ferramentas de desbaste, até porque toda a estrutura pode ser obtida, pode ser construída através de tubos de aço, tubos de alumínio, alumínio extrudido, que é o caso dessa router CNC, o que reduz drasticamente o custo final da máquina. E agora a falar aqui de alguns pontos menos bons das routers CNCs, talvez um que tem menos impacto, mas eu gosto sempre de falar sobre ele, também falei na VMC, tem a ver com o pó, com a sujidade. Routers CNCs, devido à sua dimensão, normalmente são mais difíceis de serem vedadas completamente, o que faz com que durante o trabalho seja realmente contaminado o ambiente à volta com pós, com detritos, com aquilo que for. Pode ter um impacto que tiver na atividade da pessoa, mas acho que tem que ser sempre levado isso em consideração, principalmente quando nós estamos a falar da utilização de routers CNCs em casa ou em ambientes de garagem ou num ambiente, um quarto, por exemplo. É preciso ter muito cuidado com isso porque o pó é muito grande. E as routers CNCs, comparativamente a outras máquinas, por exemplo as VMCs ou centros de maquinação, tendem a ter uma precisão um pouco inferior ou uma repetibilidade um pouco inferior, apesar de eletricamente ter a mesma resolução que outras máquinas. Mas quando nós estamos a falar de uma máquina com menor rigidez mecânica, é natural que a máquina vá vibrar mais e o acabamento superficial também vai ser mais irregular, mais perceptível ou menos perceptível, mas vai acabar por ter essa particularidade. E principalmente se nós estivermos a falar de cortes a alta velocidade, ou seja, quanto mais rápido a máquina tiver a fazer o corte, mais vai se notar essas imperfeições, que, como eu disse, pode ser mais perceptível ou menos perceptível em função de vários parâmetros do material que nós estamos a trabalhar, mas tendem globalmente a ser menos precisas ou ter uma menor repetibilidade do que uma VMC. Se por um lado a maior vantagem das routers CNC é realmente a área, o tamanho que ela tem, isso também gera aqui um lado menos bom, que é o fato de que quanto maior for a máquina, mais difícil vai ser garantir que a homogeneidade de todo o trabalho ao longo de toda a mesa, porque a máquina é muito grande, vai ser mais difícil ter aqui um trabalho regular em toda a área de trabalho, seja porque a máquina pode estar um pouco mais torcida, ou nesse caso específico dessa máquina, como tem dois fusos para movimentar aqui dentro, se houver aqui um desalinhamento desses fusos, a máquina pode ficar desalinhada e o corte pode não ficar certo. Também tem que se levar isso em consideração. Quanto maior for a máquina, mais esses fatores externos podem contribuir para uma menor qualidade do trabalho, que pode ter mais impacto ou menos impacto em função daquilo que nós estivermos a trabalhar ou da precisão que nós queremos
que a nossa peça tenha. Se for uma questão de uma peça mais artística, mais publicitária, pode não ter assim grande impacto. Se for alguma peça que vai contemplar um produto que vai ser montado, por exemplo, já pode ter um pouco mais de impacto, seja em função também do tipo de trabalho que nós queremos ter. Existem alguns métodos para tentar corrigir isso. Por exemplo, essa máquina específica tem 2 sensores em cada fuso, em que eu faço aqui uma referenciação antes de cada trabalho, ou seja, ele endireita automaticamente o pórtico para ficar ortogonal aqui ao eixo XY, ficarem ortogonais um ao outro, mas tem que ter esse cuidado sempre que nós estamos a falar de máquinas muito grandes. E a fazer uma conclusão a esses 2 tipos de fresadora CNC que eu acabei de apresentar, uma VMC então seria mais aconselhado para fazer peças menores, ou seja, em termos de volume, mas com grande precisão e onde há aqui grande complexidade de projeto, por exemplo, em materiais mais duros, alumínios mais duros, aços, metais, ligas metálicas mais duras, e as úteis CNCs para trabalhos onde nós queremos peças muito grandes ou várias peças pequenas através de um painel muito grande, onde também não haja necessidade de peças muito altas, porque normalmente as úteis CNCs não trabalham com peças muito altas, e também onde não haja uma necessidade de precisão desse trabalho, em termos de complexidade de montagem tão grande assim quanto nós estivéssemos a falar de peças de construção mecânicas, por exemplo, peças de máquinas, órgãos de máquinas, que essas peças eu aconselharia a serem feitas em máquinas VMCs. E eu espero que esse vídeo tenha vos ajudado a tirar algumas dúvidas ou a ter mais dúvidas em relação a alguns tipos de máquinas fresadoras CNCs que existem. Se houver alguma dúvida que eu não deixei esclarecida ou não abordei nesse vídeo, meta nos comentários, eu respondo assim que puder, e até o próximo vídeo.